A paz do Senhor, meus irmãos. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso. Estou aqui mais uma vez neste dia de hoje para ministrar a aula da Escola Bíblica Dominical. E antes de dar início à aula, eu quero fazer uma oração juntamente com os irmãos. Senhor, meu Pai, mais uma vez pela tua infinita misericórdia, estou aqui, Senhor, diante do Senhor, com muito tremor e temor no coração, para ministrar esta aula, porque eu sei da responsabilidade que é transmitir, Senhor, a tua palavra. Então eu te peço orientação pelo teu Espírito Santo, ajuda do Espírito Santo para ministrar essa aula. Me dê sabedoria, graça, Senhor, e quando os teus filhos ouvirem, Senhor, que essa tua palavra venha falando profundamente aos corações, conforme a necessidade de cada um, Senhor. A ti eu te peço a tua bênção, a tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, hoje a lição de número 10, vamos lá hoje. O título da lição é A Última Defesa de Jó. A Última Defesa de Jó. O textual: ou não vê ele os meus caminhos, ele não conta todos os meus passos? Jó 31:4. A verdade prática é, ao olhar retrospectivamente para o passado, lembra quando Deus trabalhou nele. Então hoje, irmãos, a lição de número 10, nós vamos estudar 3 capítulos, que é o 29, o 30 e o 31. Nesses 3 capítulos, Jó vai estar fazendo a sua defesa, certo? Sua defesa diante dos seus amigos. Então nós vamos ler, eu não vou ler a leitura em classe, porque vai tomar muito tempo, a leitura grande, né? Jó capítulo 29, a partir do versículo 1 até o 5, Jó 30, do 1 ao 5, Jó 31, do 1 ao 5. Mas eu quero pedir aos irmãos, leiam em sua casa o Jó capítulo 29, o 30 e o 31, onde Jó vai fazendo a sua defesa. E é interessante, porque há uma riqueza muito grande quando o Jó começa a lembrar do seu passado, certo? Do seu passado glorioso, não é verdade? E quando ele começa a relembrar, irmãos, é glorioso demais como que era a vida, a fidelidade dele, certo? O amor dele pela família, não é verdade? A vida dele social, tudo ele vai estar relembrando aqui, irmãos. E é um aprendizado muito grande para nós. Não esquecendo, irmãos, preste bem atenção. Jó ainda era fiel a Deus, ele não tinha se apartado de Deus, certo? Então, mas só que Jó queria entender toda aquela situação que ele estava passando. Então, por isso que ele lembra no passado glorioso, né? Um passado glorioso, e ele começa a assim, se perguntar, porque ele sabia na mente dele, a consciência dele, que ele era fiel, mesmo sendo que os amigos ali escarnecendo, mas ele lembra que ele era fiel, certo? Aqui, partindo para a introdução, nos diz assim, a introdução. O capítulo 31 encerra da seguinte forma: acabaram assim as palavras de Jó. Jó, capítulo 31, versículo 40. Trata-se de uma retrospectiva nostálgica do passado de Jó. Jó 31, 29 até o 31. Por isso, nessa lição, veremos a lembrança de Jó acerca de sua prosperidade material e espiritual e de sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa. Mas agora, em oposição ao momento de escárnio e vergonha que ele passa no presente, nesse sentido, Jó não aceita que as coisas terminem assim e, portanto, ele deseja se apresentar diante de Deus para defender a sua causa. Quando nós observamos o finalzinho do capítulo 31, e realmente, Jó, depois do capítulo 29, o 30, no finalzinho do 31, depois que ele está terminando a sua defesa, então
ele quer fazer o quê? Ele apresentou a sua defesa para os seus amigos, mas agora ele vai apresentar essas causas diante de Deus. Por quê? Irmãos, Jó não entendia o que ele estava passando. Porque ele sabia, Jó na sua mente, ele tinha consciência que ele era fiel, ele não tinha pecado. E os amigos estavam acusando ele de pecado, que todo aquele estado que ele estava vivendo, a situação que ele estava passando, é porque ele tinha pecado, mas ele sabia que não tinha pecado. Então, por isso que ele relembra do passado, certo? E agora, naquele presente, ele quer apresentar essas causas diante do Senhor para ter uma resposta de Deus. Por que todo aquele sofrimento na vida dele? Sendo que ele era um homem fiel. Até o presente momento, ele não tinha pecado, ele não tinha blasfemado. Mas isso, irmãos, vai ser um estudo para as próximas aulas. Então, agora nós vamos ficar na fala de Jó, do passado dele, certo? E é muito interessante, nós vamos aprender, vai ter uma riqueza espiritual muito grande para as nossas vidas, quando o Jó começa a relembrar do seu passado. Primeiro tópico, irmãos, Jó relembra de seu passado glorioso. O primeiro ponto do primeiro tópico. A prosperidade material e espiritual. Jó, capítulo 29, versículo 11. Jó demonstra um sentimento nostálgico com relação a seu passado. A primeira coisa que ele lembrou desse passado glorioso foi a comunhão que ele desfrutou com Deus. Jó 29, 2 e 4. Olha aqui o que Jó fala quando ele relembra desse passado glorioso que desfrutou com Deus. O Jó 29, 2. Quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. O 4. Como nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Certo? Ele começa a lembrar do passado, da comunhão que ele tinha. Ou seja, ele começa a lembrar, irmãos, das bênçãos que tinha recebido de Deus, na verdade, a comunhão que ele tinha das bênçãos, da família abençoada, toda aquela prosperidade dele e também dos amigos que ele tinha adquirido no decorrer da vida. Certo? Ele começa a lembrar de tudo aquilo, de tudo isso. Só que, o que acontece? Só que era um passado que não mais existia. Ou seja, só que não quer dizer, irmãos, que Jó, ele tinha perdido, ou seja, a intimidade ou a comunhão. Não, ele ainda era fiel. Mas mesmo assim ele começa a lembrar desse passado. Mas mesmo assim temos que lembrar, certo? Jó ainda é fiel. Jó não tinha perdido a intimidade ou a comunhão com Deus. Mas naquela sociedade em que ele via, a prosperidade e passado glorioso, ela não mais existia. Então Jó começa a fazer essa lembrança desse passado aí. Tá entendendo? Ele começa a fazer essa lembrança desse passado. Então, mas temos que lembrar que ele era fiel. Certo? Agora, ou seja, quando ele começa a lembrar, quando nós lemos o capítulo 3, né? O capítulo 3 do versículo 29, olha o que diz assim: quando fazia resplandecer a sua cadeia sobre a minha cabeça e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Ou seja, aqui, irmãos, quando fala sua cabeça, ele está falando da família dele, certo? E também sua orientação em meio às dificuldades. Também o mesmo capítulo 3 do versículo 9 está me falando isso. E a presença real de Deus na sua vida, na vida dele. Jó 29, 5. Olha o que diz aqui: quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Ou seja, em redor de mim. Ele está lembrando das duas coisas. Como que Deus agiu na vida dele e como a família ainda estava com ele ainda, os meninos. Certo?
Mas, ó, Jó, portanto, havia sido um homem grandiosamente abençoado por Deus. É. No caso, Jó já estava falando, não é que Deus o tinha abandonado. Não é isso. Realmente, irmãos, Deus não tinha abandonado. Deus quer dizer que Deus não tinha abandonado ele, né? Mas já está falando assim, olha, eu tive uma vida abençoada por Deus e sou muito grato a Deus por tudo que Ele me deu. Ele lembra do passado sempre pondo em Deus na frente, reconhecendo que tudo que ele tinha era de Deus. Isso é o que é importante nós entendermos, irmãos. Quando o Jó está aqui relembrando, né, lembrando de todo o seu passado glorioso, mas observe que quando a gente vai fazendo a leitura, ele sempre vai pondo Deus na frente, sabendo que tudo aquelas bênçãos gloriosas do passado, tudo aquilo veio de Deus. A mesma coisa somos nós, irmãos, preste bem atenção. Nós também temos que, quando nós lembrarmos do nosso passado glorioso, na verdade, nosso passado, nós temos que lembrar que também tudo o que nós recebemos de Deus no passado é dele, vem dele. O que acontece? Por algum motivo, eu não sei, nós possamos estar passando por alguma dificuldade. E quando eu estou passando por dificuldade, eu sei que eu sou fiel, na verdade. Deus pode ter tirado até alguma coisa de mim, uma coisa de nós, na verdade. É algo que nós recebemos desde no passado e que no presente nós não temos, mas nós temos que saber que Jó não blasfemou por Deus ter permitido o diabo ter tirado aquilo. Só que o Jó não sabia de nada, Jó não sabia nada que estava acontecendo. Mas agora eu e você, nós também temos que ser gratos a Deus da mesma forma, porque Deus dá e ao mesmo tempo Ele pode tirar, independente da razão que nós estamos passando. Deus é poderoso para fazer isso. Deus fez na vida de Jó? Pode acontecer na nossa vida também, meus irmãos. Pode acontecer. Mas quando acontecer, seja sempre grato a Deus, certo? Então aqui vamos passar para o tópico 2, o subtópico 2, o tópico 1, reconhecimento social, né? Que está no capítulo 29, do versículos 14 a 25. É muito interessante nós estudarmos uma vida social de Jó. Olha aqui. O Jó também se lembra da sua antiga condição social, quando exercia a função de um respeitado juiz de sua cidade. Jó 29:7. Olha o que diz aqui em Jó 29:7. Quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira. Antes de começar, eu quero dizer algo aqui, irmãos, sobre esse versículo. Porque tem algumas linhas de teólogos, principalmente esses teólogos modernos, né, da nossa geração, que acredita que essa referência não está sendo uma referência como Jó como juiz, mas a referência como Jó como um comerciante. Ou seja, a cadeira na porta da cidade é como que Jó ia ali fazer negócios com os comerciantes que vinham, certo? Esse é uma linha de pensamento que principalmente os teólogos modernos da nossa geração têm. Mas agora né, baseado nesse versículo e nos outros que vão ser decorridos mais aqui na frente, fica bem claro, né? Até o próprio comentarista também é bem enfático em observar que realmente aquela condição de Jó põe a cadeira na porta da cidade é que ele ia julgar as causas das pessoas. Ele ia realmente ser juiz, julgar as causas das pessoas, certo? Julgar as causas das pessoas. Louvado é o Senhor. Ou seja, isso aqui, irmãos, nós vamos ver um pouquinho do reconhecimento social de Jó, como que Jó atuava naquela sociedade. É interessante isso, certo? Como eu já disse, né? Então, Jó fazia julgamento das causas do povo.
Isso, irmãos, era um exercício, ou seja, ele exercia uma autoridade social muito grande, é uma responsabilidade muito grande que ele tinha, certo? É, interessante que nós temos que lembrarmos que é muito diferente quando Jó ele se punha a fazer isso, na verdade, é muito diferente, irmãos, a questão é, das causas que os juízes tratam hoje, das causas que Jó tratava, porque nós sabemos que hoje há uma complexidade muito grande, na verdade, na questão dos códigos de leis, é uma complexidade muito grande. Então, com certeza, na época de Jó, era coisa bem mais simples para se resolver, bem mais simples para se resolver. Ele exercia julgamento das pequenas causas das pessoas. Então, eu acredito que Jó tinha essa função na cidade que ele morava. Ele tinha essa função. Essa função. E era algo grandioso, irmãos, né? Ele já era muito respeitado na posição que ele ocupava realmente. Era uma posição de respeito e liderança. Liderança. Isso é o que o Jó. Agora aqui, irmãos, olha interessante. Tanto os jovens quanto os velhos procuravam para serem orientados. Nós temos que entender aqui, irmão, que Jó, ele não era, sim, dos mais velhos da cidade. Mas o que acontece? Mas os jovens velhos vinham até ele. Porque Deus, irmãos, deu a ele uma sabedoria e conhecimento para poder ajudar essas pessoas. Então, os jovens e os velhos recorriam até Jó buscar orientação por alguma causa, alguma causa, certo? Isso demonstra que Jó exercia uma posição, isso demonstra que ele exercia um importante papel social na sua comunidade. Ele ajudava os desvalidos, dava orientação de forma sábia e agia com justiça, certo? Da sua boca pela justiça social, Jó protegia os pobres e punia os opressores. Algo importante, irmãos, algo muito importante aqui Jó, preste bem atenção. Jó era um homem rico, né? Jó era um homem rico. Ele não era daqueles ricos, porque tem ricos, irmãos, que é assim. Ele não tá nem aí com a sua comunidade. Na verdade, ele é rico, não precisa de ninguém, então ele não tá nem aí com o bem-estar das pessoas, da sociedade. Não, ele não tenta fazer nada para ajudar, na verdade. Mas Jó era diferente. Jó era um homem rico, mas que se preocupava com o bem-estar da sociedade a que ele morava. Então, por isso que ele se propunha a ajudar com o seu conhecimento e sabedoria que ele tinha recebido de Deus, para poder para poder ajudar a sua comunidade, a sociedade em que ele vivia. É interessante a gente observar isso, né? Observar isso. O que acontece, irmãos? Da mesma forma, nós também temos que fazer isso. Sabiam? Pegar esse exemplo de Jó, né? Não ser, irmãos, um juiz para julgar causas, não. Mas ser um orientador, verdade? Eu, como cristão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orientar minha família em primeiro plano. Depois, os meus irmãos de fé. E depois, irmãos, as pessoas ímpias que estão ao meu redor, para poder eu ganhar elas para Cristo. Então, essa tem que ser a minha posição diante da sociedade. Orientar primeiro a minha família, meus irmãos em Cristo, e depois, irmãos, os ímpios. Porque a Bíblia fala que nós temos que ter a mente de Cristo. Olha o papel de Cristo na sociedade quando ele esteve aqui neste mundo. Não é verdade? Com os pobres, oprimidos, com os pecadores, com os enfermos, não é verdade? Isso o quê? Ação social. Então isso é o que nós temos que fazer também.
Olha aqui, irmãos, na sua busca pela justiça social, Jó protegia os pobres e punia os opressores. Há algo interessante, irmãos, aqui de nós observarmos o que acontece, irmãos. Jó, olha, preste bem atenção. Aquelas pessoas ímpias que oprimem os pobres, Jó não aceitava. Jó, quando via aquilo, irmãos, ele ia mais do que depressa tentar ajudar, na verdade, aquela pessoa que foi oprimida, né? Oprimida. Então isso, irmãos, é algo glorioso que Jó fazia, algo que Jó fazia. Ó. O seu amor e defesa pela justiça eram-lhe como uma vestimenta e adorno, ou seja, Jó, quando ele fazia aquilo, ele ficava feliz. Ele ficava muito alegre quando ele conseguia orientar e ajudar uma pessoa na sociedade. Ele ficava muito feliz. Aquilo era como uma roupa para ele, certo? Ele dava apoio social aos menos favorecidos e era como se fosse os olhos do cego. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Aqui eu posso entender o que? Jó 29:14. Vamos ler aqui, 29:14, ok, ó. Cobri-lhe de justiça e ela me servia de vestes, com um manto e diadema. Não, é o 15, desculpa, é o 15. 29:15. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Louvado seja Deus. Aqui, irmãos, eu posso entender que aqui, essa situação aqui, Jó, o que ele fazia? Era uma situação que talvez ele mesmo não ia lá por causa da grande ocupação, mas ele tinha um servo que ele fazia? Um servo, a questão do cego. Se o cego, talvez ele não dava dinheiro, mas ele pedia para um dos seus servos ir lá e ajudar um cego que estava passando necessidade. E comprar alguma coisa, né, ver ou conduzir até algum local que o cego queria e não podia ir, não tinha quem conduzir. E a questão do coxo? Mandar fabricar uma cama, carregar para onde ele pudesse ser ido, na verdade. Essa era a atuação dele. Ele usava a sua finança e usava os seus servos para poder auxiliar essas pessoas. Talvez ele mesmo não podia fazer por causa da sua ocupação, mas ele tinha pessoas que faziam isso por ele. Mas era a mesma coisa se ele estivesse fazendo, certo? Ó, até mesmo com estrangeiros, ele se preocupa com estrangeiros. Ou seja, pessoas que vinham de outros países, ou seja, um imigrante, na verdade, um imigrante que talvez estava passando fome ou necessidade no seu país e imigrava para lá, ele ajudava da mesma forma. Porque ele entendia que era o seu próximo, o seu semelhante. Aqui, ó. Tendo agido com justiça e equidade, nada mais natural que esperar que seus dias terminassem em paz ao lado da sua esposa e filhos. Irmãos, aí começa a controvérsia de Jó. Porque Jó, né, quando nós lemos o 18, olha o que diz o 18, o verso 18. E dizia, no meu caminho expirarei e multiplicarei os meus dias como a areia. Ou seja, Jó, imaginando que ele tendo toda essa ação, ele ia viver muitos, não é verdade? Ou seja, o que acontece? Ele nunca ia imaginar que ele ia enterrar seus filhos, porque nós sabemos que um desejo de um pai, não é verdade, é ser enterrado pelos filhos. Nós sabemos que, natural, que um filho vai viver mais tempo que um pai, não é verdade? E é o que só que o Jó esperava isso. Jó esperava que ele fosse enterrar os seus filhos, ele fosse enterrado pelos seus filhos e não ele ser enterrado. Então ele começou a ficar, ele ficar muito triste com essa situação. E ele queria entender isso tudo. Ou seja, ao contrário disso, não estava em sua agenda terminar a vida sem saúde, sem honra e sem paz com Deus. Realmente, ele não pensava dessa forma. Ele não pensava que, né, ia terminar a vida dele assim. Só que eu quero aqui, irmãos, só trazer um... Porque quando eu li aqui, ó, terminar a vida sem saúde. Bom,
sem honra. Bom, agora sem paz com Deus, não, eu acredito, irmãos, que eu acho que o comentarista, ele pesou um pouco essas palavras, sim, são um pouco pesadas, porque nós sabemos que Jó, irmãos, ele tinha paz com Deus, sim. Por mais que ele estava sofrendo por tudo aquilo, mas ele tinha paz com Deus, eu creio nisso. Nas próprias palavras a gente observa isso. Só que o conflito dele era entender, porque ele não sabia, porque ele não tinha pecado. Ele entender tudo aquilo, ele queria entender tudo aquilo. Então essa questão de aqui, ó, de ele estava terminando a vida sem paz com Deus, isso eu vejo, né, que o comentarista, acho que ele pegou um pouco pesado nessas palavras. Eu vejo que Jó tinha paz com Deus, sim. Jó tinha paz com Deus, sim. Então, irmãos, aqui nós vamos agora passar para o tópico 3, o subtópico 3 do tópico 1, ó, uma ponderação importante. Isso é muito importante observarmos isso. Não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia mostra, era um modelo de justiça social. Todavia, devemos ter o cuidado de não transportar para dentro do texto bíblico nenhuma teoria moderna de justiça social firmada em valores materiais contrários aos defendidos nas Escrituras. E realmente, irmãos, porque hoje nós temos o quê? Hoje nós temos o socialismo e o capitalismo. São teorias, na verdade, teorias de vida social. Socialismo e materialismo. O que acontece? Nós não devemos, irmãos, prestem bem atenção, forçar o texto bíblico a isso. Não, certo? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque tem pessoas que pegam textos isolados, na verdade, como esse nós estamos sendo aqui, ou como a vida de Jó social, e querem forçar isso, tá? De fato, ele era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe se pode classificá-lo como um socialista dos tempos modernos. Isso seria forçar o texto de além do que está escrito e sobrepor o pensamento político da Bíblia. Interessante observar, meus irmãos, preste bem atenção. Quando nós observamos o êxito, quando Deus começa a estabelecer as leis, observe bem que nas leis ali, Deus já começa a tratar dessa questão da justiça social, não é verdade? Nós observamos que Deus, o que Deus deixou escrito na lei? Quando um fazendeiro ele ia começar a colher, as espigas que caía, o que era para deixar? Não era para pegar, os cantos aonde não tinha como poder colher, na verdade, era para deixar lá para os pobres. Um exemplo, o livro de Ruth. Nós observamos que Ruth, quando ela voltou, e quando ela voltou e ela foi cuidar da sua sogra, ela foi para o campo, não é verdade? E lá ela começou a colher as espigas que caíam. Também tem um outro texto também da lei, na verdade, que na divisa, né? Não era para colher, irmãos, o que estava na divisa. Era para deixar para os pobres também. Isso tudo aqui, irmãos, Deus já foi deixando a questão da lei social para poder cuidar das pessoas necessitadas. Então, nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso, certo? Então, aqui, irmãos, porque nós sabemos que a Bíblia, ela tem o seu pensamento político, mas todo direcionado por Deus, para ser feito da forma correta, tá bom? Então, estamos aqui terminando o tópico 1, onde nós falamos, onde falou da lembrança do passado glorioso de Jó. Nós estamos 3 tópicos, né? Prosperidade material de Jó, o primeiro tópico. O segundo tópico, reconhecimento social. O terceiro tópico, uma ponderância importante. Então, nós vamos partir, né, para o tópico 2 dessa lição. Dando continuidade, irmãos, o estudo da lição 10, nós passamos pelo tópico 1º, agora vamos entrar no tópico 2º, certo? Que o tópico 2º nós vamos falar sobre Jó lamenta seu estado presente. O primeiro tópico nós vemos Jó relembrando o seu passado glorioso, agora ele vai estar lamentando o seu estado presente. O primeiro tópico, irmãos, do tópico
segundo, diz assim: desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Jó, né? Agora nós vamos estudar o Jó capítulo 30, do versículo 1 até o versículo 23. Após lamentar com tristeza sua antiga condição social próspera, Jó lamenta o ponto que havia chegado à sua miséria. Jó, em momento algum, ficou aplaudindo e clamando e achando bom a situação que ele estava vivendo. E realmente, na verdade, o estado presente de Jó, Jó agora ele está falando do seu estado presente, em momento algum, né? Ele achou bom aquela situação dele. Ele reconheceu que Deus tomou tudo e que tudo estava na sua soberania. Isso é o reconhecimento de Deus. Esse estado de sofrimento não é um estado perfeito e bom, que a pessoa tem que viver no sofrimento. Isso tudo, né, Jó começa a analisar, analisou o passado dele, que foi glorioso. Agora ele analisando o seu presente estado de sofrimento, e ele observou que não é bom, não é bom ninguém ficar sofrendo, né? Passando por tanto sofrimento. Jó não faz esse tipo de defesa, realmente. Ele não começa a fazer o tipo de defesa porque o homem sofre, né? Ele não está fazendo defesa do estado de sofrimento. Não. Então, Jó prefere uma lamentação da situação que ele está se encontrando. Ou seja, Jó, ele começa ele começa a falar de um clamor, certo? Ou seja, um clamor a Deus da situação de sofrimento que ele está vivendo. Ele vai lamentar esse estado de sofrimento aonde ele se encontra. Ele começa a descrever para Deus, ou seja, o estado de lamentação dele, não é verdade? O estado de lamentação dele. Aqui, ó. No Antigo Oriente, os mais velhos eram objetos de grande estima. Vamos ler aqui, irmãos, Provérbios 29. Provérbios 29. Vamos ler Provérbios 20 e 29. Desculpa, irmãos, é o livro de Provérbios, né? Livro de Provérbios. Que depois do livro de Salmos. É algo interessante a gente observar. Provérbios 20 e 29, que nos diz assim, ó. O ornato dos jovens é a sua força, a beleza dos velhos as cãs. Ou seja, o que é as cãs? Cabelos brancos. Ou seja, o que acontece, irmãos? No Velho Oriente, os mais velhos, naquela época, na verdade, eles eram muito respeitados, né? Por que respeitado? Já estavam com cabelos brancos, né? Já tinham vivido muito tempo, ou seja, tinha conhecimento, tinha sabedoria e conhecimento. Então, por isso, o respeito, né? O respeito. Eu mesmo, eu não sou tão velho, mas eu, né, até hoje, a minha pessoa, eu gosto muito de sentar e ouvir as pessoas mais velhas, né? Eu começo a perguntar, porque eu sei que eles têm muita sabedoria e conhecimento. Ou seja, porque eles já viram uma vida muito mais longa que a minha. Isso é muito bom para a gente poder, a gente aí acaba crescendo em todas as áreas, quando a gente começa a ouvir as pessoas mais velhas. Jó era essa pessoa assim, né? Era essa pessoa que ele era admirado pelos mais jovens, né? Por isso, quando gozava de sua prosperidade, ele era respeitado não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens. Louvado seja o Senhor. Entretanto, Jó lembra que agora se riam de mim, os de menor idade do que eu, em cujos pais eu teria desdenhado e por
com os cães do seu rebanho. Jó 31:1. Ou seja, agora, irmão, o que acontece? Jó estava lembrando, é verdade, como ele era respeitado pelos jovens, mas ao mesmo tempo caiu, né, a realidade que aquelas pessoas mais jovens agora já estavam rindo dele, estavam rindo do estado que ele estava, né? Aqueles que tinham menos idades, que eles estavam rindo dele. Então, aquele homem respeitado em toda a sociedade, que todo mundo se levantava quando ele passava, tinha autoridade, que aquele homem tinha, ou seja, ele era respeitado, as pessoas até levantavam, né, para poder saudar ele, a autoridade que ele exercia. Mas agora o que acontece? Essa autoridade, ele já está lembrando que essa autoridade não existia mais, né, não existia mais. Agora existe uma pessoa debilitada, doente, e perdeu toda a riqueza, perdeu toda a moral, ou seja, ele não tinha mais saúde. Perdeu toda a moral, toda a sua riqueza. Então, por isso que os mais jovens estavam rindo dele, né? E até mesmo os mais jovens estavam rindo de mim. É interessante a gente observar isso, o que aconteceu. Já observou quando um homem ele perde a autoridade e o respeito? Tanto na família, tanto no trabalho, ou diante da sociedade? Muitas vezes a pessoa perde o respeito por algum erro, não é verdade? Por algum erro. Nós sabemos que Jó, ele não tinha errado. Mas na maioria, irmãos, quando o homem ele perde o respeito da família, dos amigos, da sociedade, é porque cometeu algum erro, não é verdade? Aí começa, irmãos, realmente, aquelas pessoas que outrora observavam aquela postura, agora vê que aquele erro tirou todo esse brilhantismo, né, que estava acompanhando a sua vida. Acontece o mesmo caso que o Jó, as pessoas começam a rir da pessoa. Isso é algo que a gente tem que prestar muita atenção, muita atenção. Por isso que o sábio Salomão escreve em Provérbios que vale mais o bom nome do que as muitas riquezas. O que é o bom nome? Respeito, respeito, né? Aqui, ó. De homem respeitado, ele passou a ser visto como uma escória social. E, portanto, lamentava estar no fundo do poço. Esse, irmãos, era o lamento de Jó. Porque ele estava lembrando como que ele era no passado e agora o presente, a forma que ele estava. Vamos agora, vamos passar para o ponto 2 do subtópico 2, que diz assim: o abatimento físico e emocional. Jó, né, do capítulo 30, do versículo 16 ao 31. Nós vamos estudar sobre o abatimento físico e emocional de Jó, né? Aqui, ó. O patriarca se sente um homem abandonado por Deus e por isso essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento, que, além de físico, era também de natureza emocional. Ou seja, Jó sofreu muito com o impacto de tudo aquilo. Realmente, quem não sofre? Never, quem não sofre, né? O impacto que ele estava recebendo tudo aquilo. Não é verdade? O que ele era no passado e agora o que ele estava vivendo no presente. Isso traz um impacto muito grande, irmãos, muito grande, né? Um impacto muito grande e traz muito sofrimento. Na mente dele e também em relação aos seus amigos, que só sabiam acusar, não é verdade? Os amigos dele só sabiam acusar ele de pecado, que ele tinha errado. Então Jó estava realmente sofrendo bastante o seu lado emocional. Quem que não sofre? Quem que não sofre? Eu acabei de dizer agora há pouquinho, né, no primeiro tópico, a questão quando uma pessoa ela perde a sua moral. O impacto é muito grande, né?
Assim como Jó estava sofrendo, porque Jó tinha um propósito a tudo aquilo que ele estava passando. Mas agora, vamos analisar, e quando nós erramos? O impacto também, né? Quando uma pessoa perde a moral. O impacto emocional é muito grande, porque por causa da rejeição, não é verdade? Tanto da família, né? Pode ser da família, dos amigos e da sociedade. Então isso traz um impacto emocional muito grande. Seguindo mais adiante aqui, irmãos, olha aqui, nas suas vestes ele via uma prova real do seu sofrimento. Quando nós lemos Jó 30:18, olha o que acontece. Jó 30:18. Pela grande força do meu mal se desnudou a minha veste, que como a gola da minha túnica se cinge. Louvado é o Senhor. Essa palavra desfigurou, né? Essa palavra desfigurou, essa palavra desfigurou pode ser traduzida como manchada, né? Ou seja, Jó está falando da situação difícil que estava passando. Ou seja, quando ele falava da desfiguração, ou seja, nós vamos traduzir a palavra desfigurada pela mancha, aquela situação de sofrimento que tinha manchado a vida dele, né? E ele não entendia aquilo. Olha aqui, irmãos, ó. Nesse sentido, o versículo 18 parece a palavra desfigurou. Alguns intérpretes acreditam que a palavra melhor traduzida é manchado. Ou seja, as feridas abertas de Jó haviam manchado suas vestes. Ó, ele imagina que Deus está por trás de todo esse sofrimento. Algo interessante, Jó 30:19. Olha, 30:19. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. O que acontece aqui, meus irmãos? Porque assim a defesa que Jó vai fazer, que vai falar, o discurso de Jó é aqui. Não é para os homens e para Deus e diante de Deus. Interessante. Quando ele lança esse lamento, ele reconhecendo que tudo aquilo, né, é Deus que está fazendo. Então ele lança um lamento não para os homens, ele lança um lamento para Deus, certo? O Jó sabia que somente Deus pode tirar ele dessa situação. Por isso que ele lança um lamento, um clamor a Deus. Ó. Então faz essa defesa, ele clama a Deus, certo? Ele clama a Deus. Por isso, né, que ele no Jó 30:19, é um lamento dele clamando a Deus para Deus poder ajudar ele a sair daquela situação difícil. Porque ele sabia que era só Deus que podia fazer aquilo por ele. Ó, lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Ou seja, o estado que ele foi lançado, e era naquele estado que ele ia clamar a Deus e Deus ia ajudar ele. Agora vamos passar, irmãos, para o tópico 3, o tópico 2, que diz assim, ó, Deus teria abandonado Jó? É uma pergunta. Então vamos aqui descobrir se Deus abandonou Jó. Ó. O sofrimento emocional de Jó refletia a sua crença de que havia sido abandonado por Deus. Por Deus. Isso o estado emocional de Jó começou a ficar muito abalado. Como qualquer um pode ficar. Qualquer um pode ficar. Não é verdade? Qualquer um pode ficar. E Jó começou a questionar isso, questionar a situação estava difícil. Qualquer um começa a questionar, não é realmente? Quando o emocional fica abalado, começa a questionar. Até mesmo, ele pode vir até fraquejar, ou seja, na crença que Deus abandonou. Aqui, ó. Doía saber que havia ajudado muitas pessoas carentes. Não.
Todavia, era também um reflexo de ter sido abandonado pelos homens. Realmente. Porque preste bem atenção. Você pensa que então eu fui abandonado por Deus, agora eu fui abandonado pelos homens. Não é verdade? Ó, tinha sido abandonado pelos seus amigos, e de repente ele clama a Deus. Deus não intervém a favor de Jó. Não que Jó perdeu a fé em Deus, não é isso, mas na situação em que se encontrava passando. Ele começa até questionar isso. Deus, o que está acontecendo? O Senhor me abandonou? E realmente, quando nós nos sentimos sozinhos, nós clamamos a Deus, Deus nos responde. Nós procuramos a ajuda dos homens, ninguém quer me ajudar. A pessoa não começa a questionar, mas então eu estou abandonado por Deus e pelos homens. Já começou, irmãos, né? Isso entrar na mente dele, porque o Estado Nacional estava abalado, né? Aqui, ó, quantas pessoas, né, doía saber que havia ajudado muitas pessoas carentes e necessitadas de socorro. Olha o que, irmãos, Jó 29, 25. Ó, se eu escolhi o seu caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as tropas, como aquele que consola os que planteiam. Ou seja, Jó tinha ajudado muitas pessoas. Ele tinha ajudado mesmo de verdade, com o coração puro. Mas agora, no momento que ele precisava de ajuda, não tinha ninguém para ajudar ele. Que emocional que não fica abalado, meu irmão. Que emocional que não fica abalado. É claro que essa questão dele não estava recebendo ajuda de Deus. Isso é a perspectiva humana, certo? Ó, a perspectiva de Jó, que estava numa situação muito difícil e Deus não tinha realizado nada ainda, porque Jó estava clamando a Deus e Deus não tinha respondido. Ó, mas Deus estava trabalhando ali por trás no silêncio. Deus estava trabalhando na vida de Jó ainda no momento certo. E aí, no momento certo, Deus entra em ação. E nós sabemos disso. Na verdade, nós sabemos que Deus não estava respondendo aquilo, porque naquele momento não era o momento de Deus entrar. Mas qual ser humano, irmãos, que começa a clamar a Deus por um socorro e Deus não responde? Porque nós sabemos que se Deus não responder é porque não está no momento certo, na hora certa. Porque nós sabemos que Deus, irmãos, Ele é onisciente. Ele sabe o que tem que fazer e na hora certa. Nós aqui não sabemos, certo? Quando nós clamamos a Deus, nós queremos a resposta na hora. E Deus sabe o momento certo de responder. Aquele momento não é o momento certo de responder. Ó. Quantas pessoas não passam por esse sentimento? Muitas pessoas. Na questão do abandono, né? Na questão do abandono. Quando clama a Deus, Deus não responde. Quando busca ajuda aos homens, os homens não ajudam. Ó. Quantas vezes um sentimento de injustiça não assola-nos a alma? Por quê? Porque as pessoas começam a lembrar quantas pessoas eu ajudei. E talvez eu vou até atrás dessa pessoa que eu ajudei, essa pessoa me rejeita. Isso é muito ruim, irmãos. Ó, chegamos diante de Deus e entreguemos tudo em seu altar. O que acontece? Qual a melhor solução quando nós estamos diante de um dilema desse que afeta o meu emocional? É recorrer a Deus e esperar no momento certo, com paciência, que Ele vai responder. Que Ele vai responder. Reflita nisso, né? Nesse subtópico 2, na verdade, no subtópico 2, desprezada por parte dos jovens e da classe dos favorecidos. Reflita, abatimento físico e emocional. E também reflita, Deus teria abandonado Jó? Pense nisso, você que está me ouvindo. Quando esse vídeo chegar até você, pense. Porque muitos passam por essa situação. Mas aqui a resposta é essa: cheguemos diante de Deus, entregamos tudo em seu altar.
e com certeza, no momento certo, a resposta vai chegar. Porque ninguém, irmãos, fica sofrendo para sempre. Não. É só clamarmos a Deus que Deus vai vir nos socorrer. Certo? Assim nós encerramos o tópico 2. Estou aqui encerrando o tópico 2 e vamos passar para o tópico 3. Louvado seja o Senhor. Vamos agora, irmãos, passar para o terceiro tópico, para o encerramento, né, desse estudo. Que nos diz assim o terceiro tópico. O título do terceiro tópico. O futuro em aberto de Jó. O primeiro tópico do tópico 3. Jó em defesa de sua ética sexual. Então vamos aqui, né, ver o que Jó fala sobre a questão desse assunto da ética sexual. Seus amigos silenciam. Jó sabe que nada está resolvido, o futuro ainda está em aberto. E se mostra inocente, havendo algumas perguntas. Ao querer mostrar sua inocência, Jó ainda sente a necessidade de se defender, ou seja, ele vai, né, no capítulo 31, ele vai continuar a sua defesa. Porque ele sentia a necessidade disso. E agora, a primeira defesa dele é em relação ao comportamento ético sexual, dizendo que sempre se comportou com integridade em todas as esferas da sua vida, ou seja, em todas as áreas, certo? Da questão do comportamento ético sexual, ele foi íntegro, certo? Íntegro. É muito importante isso. Nos versículos 3 e 4, eu quero ler com os irmãos aqui, do capítulo 31, olha o que diz, ó. Eu fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem. Por qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura, não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? O verso 4, irmãos. Ou não vê ele os meus caminhos, não conta todos os meus passos? É seríssimo isso aqui. O Jó, ele já tinha em mente, né, sobre a questão do olhar. Vamos ver aqui, ó. Ele mostra, por exemplo, que jamais permitiu o desvio de seu comportamento sexual, fazendo uma aliança com os próprios olhos para evitar a luxúria e a impureza quando olhasse para uma donzela. E é muito interessante, né? Olha quanto tempo atrás Jó viveu, né? Muitos anos. Mas ele já tinha em mente a questão do olhar, né? E aqui o comentarista põe a luxúria e a impureza quando olhasse. Ou seja, o que é luxúria? A luxúria nós sabemos que é um desejo extravagante, não é verdade? Principalmente as pessoas que têm dinheiro. Jó, ele era muito rico, mas ele vivia uma vida bem simples. Por mais que ele tinha dinheiro, mas ele não dava-se a vaidade da luxúria, certo? Ser uma pessoa extravagante, não. Ele era bem tranquilo, ou seja, ele usava todo o seu dinheiro, né? Não para ser extravagante, mas ele usava o seu dinheiro, certo? Para cuidar da sua família, cuidar dos seus negócios e cuidar do próximo. E depois, ele fez um concerto com o olho dele, que era a questão quando ele atentasse para uma virgem, né? Ele não ia desejar aquela virgem. Interessante, quando nós olhamos Jesus no Novo Testamento, né? Ele traz algo sobre isso. Em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 30, mas eu sei que os irmãos já conhecem essa passagem, mas é bom a gente relembrar, né, irmãos? É bom a gente relembrar. Porque olha o que está escrito aqui. Ó, ouviste que foi dito aos antigos, ó, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno.
olha o que Jesus está falando na questão do olhar, certo? Nós sabemos que no Velho Testamento era se cometer esse ato, mas Jesus ele já vai mais além. Só se você olhar e atentar, ou seja, se você atentar é a mesma coisa que olhar, certo? Com desejo, você já pecou em seu coração, você já cometeu adultério com a tal mulher. Então, isso, irmãos, é um alerta muito grande para nós, porque Jó já tinha esse princípio, certo? Na sua mente e no seu coração. Nós também temos que ter esse princípio em nossa mente e nosso coração, certo? De nos guardar sobre a questão sexual. E nós sabemos que nós vivemos em uma geração que essa geração tem praticado, né, esse ato, né, a questão do olhar, mas com muita profundidade, né? Realmente as pessoas têm se desviado, né, de Deus através da questão do olhar, tanto da luxúria quanto da questão sexual também, né? Isso tem sido um agravante muito grande que tem entrado, na verdade. No mundo é no mundo, mas infelizmente no meio cristão, certo? Então aqui agora vamos passar para o segundo tópico, o tópico 3, que é Jó em defesa de sua ética social. Nós vimos o primeiro tópico sobre a ética sexual. Agora vamos falar sobre a ética social. Jó também faz uma defesa de sua ética social. Ele já havia mostrado que a justiça social marcou a sua forma de agir. Todavia, ele lembra que isso só foi possível porque procurou conduzir-se sempre por princípios de uma ética social. Interessante nós observarmos isso aqui, irmãos, porque quando nós lemos Tiago, na verdade, Tiago, capítulo 1, versículo 7, diz assim, lembramos da verdadeira religião, como bem Tiago afirmou, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guarda-se da corrupção do mundo. Jó, ele pôs um princípio, né, na questão de ajudar o próximo, não é verdade? Ajudar as viúvas, os órfãos, as viúvas com humanidade, os escravos, não é verdade? Interessante, irmãos, preste bem atenção. A questão dos escravos naquela época não era questão da cor, não, tá, irmãos? Não era questão da cor. Aí nós sabemos que tinha muitas coisas que podia envolver uma pessoa que ela ia se tornar escrava. Dívida, né? Dívida era uma das questões, podia levar a pessoa à escravidão. Mas Jó tratava essas pessoas de igual modo, na verdade. Ele dava oportunidade, né? Tentar resolver um problema até uma pessoa chegar a ser escrava, na verdade. Os desvalidos, Jó também, irmãos, ele se punha como tribuno para os desvalidos. É muito importante. Agora, o que acontece, irmãos? Como eu li aqui, Tiago 1, capítulo 1, versículo 17, ali para nós, há uma exortação muito grande nós como igreja, como povo do Senhor, certo? Ele diz que a religião verdadeira, né, é aquela que se preocupa com as pessoas nas suas necessidades. É o que Tiago está dizendo. E é puramente a verdade, irmãos. É puramente a verdade. A religião verdadeira é aquela que vai com a palavra, mas também vai tratando as necessidades das pessoas. Ou seja, irmãos, temos que visitar hospitais como igreja, visitar presídios, né, ir nas ruas, ver a necessidade das pessoas que moram nas ruas, na verdade. Quando as pessoas estão nas ruas, não é só eu levar o evangelho, eu tenho que levar o evangelho, claro, em primeiro plano, mas em segundo plano,
ver a necessidade e ir com o material também. Essa é a verdadeira religião, certo? Ou seja, nós como igreja, nós temos que ter a mesma visão social que Jó teve. E Deus tem nos dado a oportunidade para nós fazermos isso. Então nós temos que fazer. Nós não podemos ser negligentes, né? Não só fecharmos em quatro paredes e deixar a necessidade do nosso próximo de lado, certo? Eu não posso simplesmente chegar só com a Bíblia, né? E levar o espiritual, mas sendo que o meu irmão, na verdade, também está precisando do material. Nós temos que estar muito atento quanto a isso, certo? E agora aqui, o último tópico, né, do tópico 3, Jó busca a resposta de Deus. Jó busca a resposta de Deus. Agora Jó se dirige a Deus de forma exclamativa. Ah, quem me dera um que me ouvisse. Ou seja, irmãos, o que acontece? Jó aqui ó, Jó está falando, Senhor, me ouve, pois a minha esperança está no Senhor. É isso, né? No verso 35 do capítulo 31, Jó exclama. Já indo para o final do capítulo, Jó está exclamando, porque ele sabia que era só Deus que podia dar uma resposta para ele. E aqui, ele já havia feito uma viagem retrospectiva, ou seja, relembrando do passado, nos versos 29 e 30, certo? Sobre o seu passado, agora ele faz uma análise sobre a sua situação presente, mas seu olhar está no futuro. Ele quer se apresentar diante de Deus porque está consciente de sua inocência. Ou seja, Jó sabe que ele está passando por... Jó sabe o que ele está passando, não porque ele pecou, ou porque ele é uma pessoa ruim. Ou seja, Jó sabia que ele seria inocentado. Porque Jó tinha consciência que aquele estado que ele estava passando não foi porque ele pecou, porque era uma pessoa ruim. Não, ele queria ter uma resposta de Deus. Então você observa que a partir do versículo 35 do capítulo 31, Jó exclama a Deus, né? A Deus em busca de uma resposta. E tem mais. E Jó tem certeza que ele vai ser inocentado quando Deus responder ele, né? E Deus responder ele. Aqui agora. Só que aqui, irmãos, tem uma pergunta para nós, né? Como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar-nos os nossos atos ou pecados, né? Quando olhamos para a vida de Jó, ele era um homem íntegro, retamente a Deus e desviava-se do mal. Esse era Jó. Ele fez uma defesa da sua inocência, que é o capítulo 31, certo? Não porque ele era bonzão melhor que ninguém, não. Jó não era esse tipo de pessoa. Ele confiava, porque ele era temente a Deus. Ele confiava na misericórdia de Deus. Ele fazia sacrifício, certo? Ele pedia perdão dos seus pecados. Ele confiava em Deus. E não por mérito próprio, mas pela fé, certo? Jó era um homem movido pela fé. Por isso que ele acreditava que Deus ia inocentar ele, firmemente, quando Deus respondesse ele. Agora, e nós, irmãos? Nós, certo? Nós. Como que nós devemos ser justificados por Deus? Olha aqui, ó. É por meio da graça divina, por meio de Cristo, o seu Filho, ou o Filho de Deus. Ele nos justifica. Então, como é que nós apresentamos inocente diante de Deus? Irmãos, através do sacrifício de Cristo. Se eu confiar firmemente que o sacrifício de Cristo, certo? É suficiente para perdão dos meus pecados, porque eu tenho que crer que o sacrifício de Cristo é para perdão de pecados. Se a minha fé alcançar isso, então eu creio, eu crendo que aquele sacrifício, ele
pagou os meus pecados, porque era nós que éramos estar lá no lugar de Cristo, ou seja, eu crendo que o sacrifício de Cristo apagou os nossos pecados, então é só eu chegar com confiança e fé diante de Deus, certo? Através de Cristo, com certeza, irmãos, sabendo que Ele perdoou os meus pecados, então nós vamos ser inocentados diante de Deus. Ou seja, fé. Jó era movido pela fé em Deus. Nós também temos que ser movidos pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. Certo? Então, temos que ter fé. E assim, nós estamos terminando essa aula, certo? Terminando aqui o capítulo 3, né? Eu quero aqui ler a conclusão. O que diz a conclusão? Nessa lição, vimos que Jó se lembrou do seu passado abençoado e como agiu com integridade e humanidade com o próximo. Nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecados que os desonrassem moralmente. A sua integridade estava intacta. Assim ele acreditava que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus e receber dele o veredito de que é um homem injustiçado e inocente. Então, essa aqui é a conclusão, né? Espero que Deus possa abençoar todos em nome de Jesus, que assim como edificou minha vida, eu sei que vai edificar a vida dos irmãos, em nome de Jesus, tá? Quero aqui agradecer a Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, agradecer ao nosso pastor pelo apoio, confiança que ele tem nos dado, nós, não somente a minha pessoa, mas todos o ministério, né? Que ele tem dado oportunidade para todos os obreiros trabalharem nessa obra, não só o obreiro, mas toda a igreja em geral. Somos gratos ao Senhor pela confiança que o Senhor tem tido em nós. Então, Deus abençoe o Senhor, a sua família, grandiosamente. Quero fazer uma oração e agradecimento a Deus para encerramento. Muito obrigado, meu Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem me dado de estar aqui ministrando essa aula, pela tua vida de misericórdia. Assim como o Senhor edificou minha vida, edifica a vida dos seus filhos que vão estar assistindo esse vídeo, Senhor, no dia de domingo. Deus fala poderosamente coisas assim como o Senhor tem falado comigo, que atinja seu coração, atinja você, que a palavra vem envolvendo, transformando e mudando as vidas dos teus filhos, em nome de Jesus. Assim eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém.